E aí, turma, vamos dar início aí à videoaula de estudos regionais voltada justamente para o berço da cultura. O Cariri é uma grande vitrine de tradições. Por quê? O Cariri é uma grande vitrine de tradições. A gente sabe que a região do Cariri é banhada por uma riqueza natural, né, com vários biomas, e a preservação do Parque Nacional Geoparque Araripe, com a Chapada, a bacia hidrográfica que abarca aí a região do Cariri com as suas cidades, nos traz uma riqueza incrível, inquestionável, né, que passa aí despercebida às vezes pela própria população, que desconhece a riqueza que temos aqui. Essa riqueza não é voltada só para a questão natural, sendo que a figura do Padre Cícero é de bastante importância com as suas realizações, e temos aqui nas tradições religiosas, como as romarias e os grandes eventos que encontramos na cidade do Crato e em Barbalha. O Crato com Expocrato e em Barbalha uma festa tradicional do Santo Antônio. A questão voltada que nos traz e nos remete para mostrar por que o Cariri é uma grande riqueza cultural é justamente pelos mestres de cultura, chamados também aqui como senhores e senhoras com raízes profundas. O que são essas raízes profundas? Quem são esses senhores e essas senhoras? Essas raízes profundas é baseada justamente no que a gente nos remete a lugares de memória ou memórias. Por quê? Porque essas pessoas elas desenvolveram com o passar do tempo um certo tipo de patrimônio cultural realizado desde o passado, que mantém as tradições elevadas por famílias, os costumes, as músicas, o batuque, a dança, as brincadeiras, que nos remete aí a uma questão cultural ligada ao passado e que nos faz reconhecer essa questão da identidade, né, ligada à localidade. E o que é que isso nos traz de importância? Muito grande, porque a cultura, especialmente, vamos voltar aqui para a região do Cariri, a nossa cultura ela é um berço cultural muito forte e que serve de exemplo para outras regiões, não só para o Nordeste, mas sim para o Brasil. E a nossa cultura ela é vista também como um patrimônio não só nacional, mas sim mundial, certo? E há alguns pontos aqui que eu vou pegar com vocês para que a gente veja um outro lado da história da nossa região do Cariri. Partimos aqui, como já disse, dos lugares de memória, né? A tradição era uma tradição voltada à herança imaterial. Essa herança imaterial é o que a gente vê, mas não consegue ali tocar, mas sentir na verdade, como a própria dança, as falas, os costumes e a música também. Uma das formas que fizeram para conservar ainda mais todo ano e homenagear esses mestres de cultura, começou aí com uma iniciativa muito bacana do Mostra Sesc Cariri, que começou por volta de 1999, século passado, para dar uma melhor visualização à própria região. Hoje a Mostra Sesc Cariri ela cresceu, né? E que se tornou-se um grande evento não só da região aqui, mas sim do Nordeste todo, que é vista aí nacionalmente. Importante, sim, porque ela mostra aí a valorização que às vezes passa despercebido pela própria população e mostra aí as novas juventude, né, que a nossa região ela parte de diversas vertentes culturais, desde a tradição religiosa aos eventos financeiros, mas também aos festejos dessa tradição do patrimônio imaterial cultural, que é bem importante, sim. A participação dos mestres de cultura dentro
nesse festejo é extremamente importante, não só para as tradições, não só para vamos dizer assim, para os jovens de hoje, mas sim para a população e para as pessoas que vêm aí de outras regiões, e que a gente sabe também que as outras regiões do Brasil ela tem os seus momentos de demonstração para apresentar esses mestres de cultura, né? Esses mestres de cultura são pessoas já com idade avançada que vêm desde tempo, como eu disse, mostrando aí os seus saberes sem precisar de uma formação acadêmica. Elas demonstraram através da oralidade que herdaram dos seus familiares do passado, uma forma de preservar a memória da sua localidade, não só da família, mas sim da sua localidade, e dessa localidade mostrando os seus eventos e como é que fazia, o que é importante, por que, que a dança é assim, por que, que a fala é assim, o batuque, por que, que é diferente de outras batidas tradicionais de ritmos brasileiros, até mesmo de ritmos de fora, o estilo de dança, a forma de tocar o pife e assim por diante. Isso nos torna especiais realmente, torna sim, porque parte aí de uma questão cultural que basicamente se torna única. E quando se torna única, ela se torna uma fonte de exemplo para outras localidades se inspirarem, né? E aqui na nossa região, a própria população preservar ainda mais o que é de tradição, o que é de cultura. E a educação ela se torna um ponto principal também importante para que a gente não deixe se perder aí ao longo do tempo, né, dos anos, o que é de tão lindo e o que é de tão importante dentro da questão cultural da nossa identidade local. Partindo de lugares de memória, a gente vê então os museus orgânicos que é apresentado dentro dessa questão da tradição cultural. Esses museus orgânicos, eles servem justamente para preservar um outro lado do que o museu cultural tradicional faz, né? O museu orgânico são museus construídos dentro da comunidade que não demonstra da simplicidade, mas com uma riqueza imensa das tradições desses mestres das suas localidades. Aqui na nossa região do Cariri, a gente tem em Nova Olinda, justamente a Casa Grande. E dentro da Casa Grande a gente vai encontrar diversas formas da memória e do patrimônio material, justamente com as fotografias, as vestimentas, do qual a memória do homem cariri aqui viveu há muito tempo, né? E os instrumentos do qual eles usavam e os objetos pessoais também. Agora, é só voltada aos índios cariri? Não. É de todas as pessoas que se envolveram aí na sua localidade e construíram passos importantes da cultura local, certo? Mas um dos pontos principais da Casa Grande, fora a questão indígena, né, o resgate da memória do homem cariri, justamente aí esses mestres de cultura da sua localidade, onde mostra na Casa Grande também eventos bastante importantes como palestras, cursos, preservação da arqueologia, os objetos achados que é de bastante importância para não só para Nova Olinda, mas sim para toda a região, certo? Dando passo aí aos museus orgânicos, que ainda é pouco na nossa região e merece muito mais espaço, certo? A gente parte aqui para os guardiões da tradição. Esses guardiões da tradição é voltado à tradição oral, tradição da fala, né? E aí a gente parte desde o que? Dos reisados, a dança coletiva do Maneiro Pau. Nós temos aqui os irmãos Aniceto, que é especialista na forma de tocar o pife, no sopro, né? E é uma família da tradição cultural que veio desde o começo aí, meados do século passado, e eles vêm mantendo a sua tradição e é reconhecido mundialmente, certo?
mundialmente. É mais conhecido lá fora do que na própria localidade. E a banda Cabaçal, que acompanha também com batuques de maracatu o ritmo cabaçal da região, que é um ritmo de música que passa também aí esquecido pela própria população, e não pode, certo? Dentro dessa questão dos guardiões da tradição, a gente encontra alguns mestres que são homenageados todos os anos. E, claro, muitos já morreram. Mas mestres como a gente conhece e tem que valorizar ainda mais, como o mestre Aldemir, o mestre Cirilo e a mestra Zulene Galdino. Essa questão da nossa riqueza, da tradição cultural que encontramos aqui. Agora, cabe ainda mais uma forma de preservar essa tradição cultural da nossa região, cabe a nós, certo? Desde a criança ao mais velho. E a educação é uma ponte de ligação importante para isso, certo? Então é importante a gente estudar, é importante a gente respeitar e é importante a gente privilegiar participando sempre dos eventos quando acontece aqui na nossa região. Eu vou deixar um texto de apoio no grupo para vocês lerem, tá certo? E discutirem, porque é importante vocês pegarem esse texto para ler, porque é através dele que vai ser realizada as atividades propostas aí na área de estudos regionais. Revejam essa aula, revejam os textos do qual eu já passei, que demonstra a vasta questão da cultura imaterial que envolve a região do Cariri, tá certo? E é isso. É ler realmente para poder entender e conhecer melhor a nossa região. Forte abraço a todos, mais uma vez. Conto com a participação de vocês para a próxima videoaula. Forte abraço e até mais.